E hoje, no primeiro dia da semana da Maslenitsa, vamos discutir a festa russa mais saborosa e nutritiva, o Maslenitsa. O que significa exatamente Maslenitsa e a semana da Maslenitsa é um enigma para muitos. Por que queimar enormes bonecos na fogueira? Por que os russos assam panquecas? E como os russos celebravam a Maslenitsa no passado? Sente-se confortavelmente, pegue um monte de panquecas e um pote de creme de leite, estamos começando. A Maslenitsa surgiu há muito tempo, ainda nos tempos do paganismo. Na mitologia eslava, era um festival do sol celebrado no dia do equinócio da primavera. Assim, o povo russo se despediu do inverno, saudou a primavera e a revitalização da natureza. Além disso, de acordo com o calendário solar, o dia do equinócio era considerado o início do novo ano e dos preparativos para os trabalhos agrícolas. O povo russo organizava festas em homenagem ao deus pagão Veles, o protetor da pecuária e da agricultura. Seu símbolo era o leste, protetor da floresta, ou o urso, sendo o urso considerado um animal sagrado pelos pagãos, possuindo poderes mágicos de cura. Os devotos se vestiam como ursos e dançavam ao redor de suas casas, acreditando que isso protegeria suas moradias contra incêndios. As celebrações da Maslenitsa sempre estavam ligadas ao fogo. Fogueiras eram acesas em todos os lugares, banhos eram tomados e o principal atributo era o boneco de palha. No final, esse boneco também era queimado, celebrando assim o culto ao sol, que reinava na Rússia. O boneco da Maslenitsa, considerado símbolo da fertilidade, tinha suas cinzas espalhadas pelos campos para transmitir a riqueza da colheita ao solo. Os banquetes na antiga Rússia eram diferentes. Naquela época, as pessoas assavam pães redondos de massa não fermentada, que lembravam o sol, aquecendo a terra na primavera. Acreditava-se que ao comer esse pão, a pessoa recebia uma parte da luz e do calor do sol. Quando a Rússia se converteu ao cristianismo, tentaram eliminar a Maslenitsa da lista de feriados, já que não era apropriado preservar as tradições pagãs. No entanto, as pessoas adoravam tanto as festividades alegres que a Igreja decidiu atribuir um novo significado religioso à Maslenitsa. Agora, a Maslenitsa significava a última semana antes do início da rigorosa quaresma. Em 7 dias, as pessoas deveriam comer e se divertir o máximo possível, pois durante a quaresma, tudo que pudesse distrair da vida espiritual era proibido. No entanto, também era necessário se divertir com moderação e respeito às regras estabelecidas. Por exemplo, durante a Maslenitsa, era proibido comer carne, mas leite, manteiga e queijo eram permitidos e consumidos em abundância. Os 7 dias foram chamados de Semana do Queijo. Isso se deve ao fato de que, no final de março, as vacas davam à luz e começavam a produzir leite. Na Maslenitsa, era necessário comer frequentemente e em grande quantidade. Portanto, as casas estavam abertas para os convidados e as mesas estavam repletas de iguarias. Os falecidos, segundo a crença cristã, estavam simultaneamente na terra e no além, então também podiam influenciar a terra e a colheita. As pessoas os apaziguavam especialmente com panquecas, e quanto mais pessoas adotavam essa tradição, mais altas se tornavam as pilhas de panquecas. Os combates de punho foram introduzidos como uma forma de entretenimento. No entanto, essas lutas não eram apenas por diversão, mas muitas vezes até a morte. Derramar sangue era considerado uma oferta sagrada aos espíritos dos ancestrais falecidos e aos próprios deuses. 2 times eram necessários para o combate de punho, compostos por habitantes de diferentes aldeias, camponeses, monges ou mesmo residentes de uma grande vila, vivendo em extremidades opostas. No século XVI, descrições das tradições de Maslenitsa começaram a aparecer nos relatos de viajantes ocidentais que visitaram o estado de Moscou. Eles descreveram 7 dias cheios de alegria e diversão. A lenda dizia que aquele que passasse a Maslenitsa de maneira triste e monótona teria um ano infeliz. A semana festiva era dividida em 2 partes. Nos primeiros 3 dias, celebrava-se a Maslenitsa estreita, que começava com cantos e a confecção de um boneco de palha. Na terça-feira, começavam as festas, e a quarta-feira era chamada de Dia Doce, dedicada a panquecas e doces. Na quinta-feira, finalmente, começava a ampla Maslenitsa. Trabalhar era estritamente proibido, e a celebração se desenrolava em toda a sua extensão. O povo russo se exibia nas ruas, vestindo roupas bonitas ou fantasias. Daqui vem a comparação com o carnaval brasileiro. Eles organizavam festas fartas, famílias passeavam de trenó e participavam de espetáculos coloridos sobre a chegada da primavera. As diversões de inverno, como jogar bolas de neve e construir fortalezas de gelo, também eram apreciadas.
As crianças adoravam construir uma cidade de neve com portões, onde colocavam guardas e depois partiam para o ataque, derrubando os portões e escalando as paredes. Os sitiados se defendiam com neve e vassouras. Aliás, o símbolo cristão do círculo também encontrava reflexo na diversão. Daí surgiu a tradição de andar de carroça enfeitada com fitas pelo povoado e realizar danças circulares. Dessa forma, na Rússia, eles saudavam o sol. As brincadeiras com ursos eram populares entre todas as camadas da população. Ursos treinados divertiam o público. O dia mais épico e significativo era o 7º, Domingo do Perdão. Nesse dia, as pessoas tentavam esquecer as ofensas, perdoar os inimigos e pedir perdão aos parentes. O símbolo da partida do inverno e do ponto culminante da festa era a queima solene do boneco de Maslenissa numa grande fogueira. Já a partir de segunda-feira, com a comida farta e a vida folgada, era preciso diminuir o ritmo e agir de maneira modesta e digna. Neste dia, era obrigatório visitar o banho e lavar a louça, como se estivessem sacudindo os blinis de si mesmos. Se você pensa que a Maslenissa trazia alegria apenas aos trabalhadores comuns, está enganado. Os czares a adoravam não menos. Certa vez, Pedro, o Grande, convidou diplomatas estrangeiros para celebrar a Maslenissa, organizando um verdadeiro show. O imperador ia pelos montes de neve em um navio com 16 cavalos, atrás dele, seguia uma gôndola com a czarina vestida como uma camponesa, e depois vinham outros navios e trenós puxados por diferentes animais. Uma grande admiradora da Maslenissa era Catarina, a Grande. Ela gostava de carrosséis, balanços e descidas de montanha. Assim como Pedro, ela organizava desfiles de carnaval. Hoje, a Maslenissa é símbolo dos folguedos populares russos com uma história de 1000 anos. Assim como no passado, as donas de casa preparam iguarias e assam blinis em quantidades enormes. Eles são servidos com caviar, cogumelos, geleia, creme de leite e, é claro, com manteiga. Nas cidades, durante todos os 7 dias, ocorrem amplas celebrações da Maslenissa, com degustação de blinis, feiras e concertos. E há uma festa semelhante no Brasil? Escreva suas respostas nos comentários e compartilhe sua opinião sobre a festa. Com vocês, foram os segredos soviéticos. Dê um like se você gostou do vídeo. Até logo!